Todos os dias, em média, 183 pessoas desaparecem no Brasil, de acordo com um relatório inédito do Fórum de Segurança Pública. Uma estatística carregada de sofrimento e angústia. Famílias inteiras esperam anos por uma pista, uma informação que possa trazer alguma resposta, por mais dolorosa que seja. Porque o país ainda não tem um banco de dados unificado que facilite a investigação. A reportagem especial de hoje acompanhou buscas em tempo real e vai mostrar como o Brasil procura os seus desaparecidos. O tempo aqui parece passar de outro jeito. Entre os minutos, as horas, os dias, a duração não importa. Cada minuto que passa é mais desesperado, sabe? Nayara veio atrás de notícias do marido. No dia 28 de abril, Daniel saiu de casa para trabalhar e não voltou. Eu não sei mais o que pensar. Chegou umas mensagens no e-mail dele, tentando mudar a senha de cartão. Estou desesperada. Eu não consigo dormir, não consigo comer. Para a família de um desaparecido, na verdade, o tempo parece ter sido suspenso. Filha, ele vai aparecer, filha. Pode entrar, por favor. Boa tarde. Nayara, é o seguinte, foi registrado o BO, desaparecimento do Daniel, né? Isso. Acontece que foi encontrada uma pessoa morta. E na data de hoje saiu a identificação e era ele. Não. Ele estava sem documento. Eu sinto muito. A causa da morte de Daniel ainda precisa ser esclarecida. O corpo dele foi encontrado sem sinais de violência. Você sempre pode trabalhar a partir de um luto, mas você não sabe o que aconteceu, se está vivo, eu acho que é o mais difícil. Desaparecimento sem resposta é o pior. E as famílias que esperam por uma resposta são muitas. O Brasil teve mais de 200 mil desaparecimentos entre 2019 e 2021, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Em média, a cada dia, 183 pessoas desaparecem no país. É como se um avião sumisse do radar diariamente. 112 mil pessoas foram localizadas nesse período. Mas e as demais? Com qual frequência você dá uma notícia como essa, doutor? Pelo menos um por semana, pessoalmente. Um por semana. Bárbara Travassos é a responsável pela Delegacia de Desaparecimentos em São Paulo. No passado, o Fantástico já esteve aqui várias vezes para registrar as dificuldades nas buscas. Em um país que ainda não conseguiu implementar uma política nacional coordenada para lidar com a questão dos desaparecidos, cobrindo a agonia dos familiares e a obstinação solitária. Nessa reportagem, você vai conhecer histórias de buscas por desaparecidos que atravessam o tempo. Onde é que ela tá? Um frio desse, não sei dela. Não. Com as redes sociais, a internet aí, e as pessoas desaparecem sem deixar rastros. A família já veio ontem, já veio hoje, tá difícil. Em São Paulo, no dia seguinte ao desaparecimento trágico de Daniel, Tainá Russo, de 27 anos, sumiu, grávida de 2 meses, do 4º filho. A última vez que ela foi vista foi na casa do namorado. A gente ouve a família, liga pra ele comparece. Diz que não tem nada a ver, que ele fala no depoimento dela que acha que ela sumiu pra dar um susto na família. O namorado diz que Tainá saiu da casa dele num carro de aplicativo e depois não deu mais notícias. Ele é um dos suspeitos de envolvimento no desaparecimento dela. Vamos lá? Vamos. O namorado deixou o carro no mecânico e a polícia recebeu informações de que haveria fios de cabelo no porta-malas, mas, a princípio, encontram sacos de... A última localização do celular de Tainá foi perto da casa do namorado. Com uma ordem judicial, a polícia faz a perícia. Vários freezers. Tem uma toalha aqui na porta, tem uma faquinha caída ali. Aí, ó, perto do seu pé. Eu olhei a faquinha. Me parece sangue. Vamos levar?
Entre os desaparecidos no Brasil, 10% são jovens de 25 a 29 anos, como a Tainá. Sabe o que eu não achei? Vocês não vão acreditar. Lixo, vocês viram? Não. Lixo Não tem nem o cesto, né? Não tem na cozinha nem no banheiro. Não tem cesto de lixo nessa casa inteira. Você já viu isso? Tem aqui uns nomes, eu vou falar se o senhor conhece algum, tá? Haroldo Alves dos Santos Júnior, Carlos Raneiro. Daco é assistente social da Prefeitura de São Paulo. Divisão Desaparecidos, positivo. Além de uma delegacia especializada, a capital paulista tem um setor de desaparecidos com um sistema de buscas municipal. Todos os dias, Daco procura pessoas entre a população em situação de rua, em abrigos, em hospitais. A senhora consegue me mandar os dados agora? Daco recebeu notícias de que um homem desconhecido está internado num hospital. Conseguiu identificá-lo entre os desaparecidos na cidade. O nome dele, Fernando dos Santos, de 80 anos, que tem transtornos de saúde mental. Viemos fazer um reencontro de um filho que está procurando um pai que estava desaparecido. Agora sim, vai. Estava angustiado, né? Mas, cara, A gente tá... a gente tenta ser forte, mas é difícil, cara. Isso. As pessoas com mais de 60 anos são 6,6% dos desaparecidos. Vocês viram essa moça aqui? É nova, né? Tem quantos anos? 14. Desapareceu já tem mais de mês. No dia 10 de abril, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Lucilene deixou a filha Laís esperando no portão de casa por alguns minutos. Quando eu voltei, cadê a Laís do portão? Não tava mais. Aí liguei pro meu marido, ele falou, o que de novo? Lucilene tem conflitos com a filha. Ela já tinha desaparecido. Fugiu de casa em novembro do ano passado, até aparecer em março. Fui buscar ela. Cheguei em casa, ela toda suja, toda ralada. Eu entrei no banheiro com ela, mandei ela tomar banho, chorei junto com ela. Eu nunca vou te abandonar. Senti alívio, porque eu sabia que eu ia cuidar dela, né? E ela estava viva, né? Lucilene acredita que a filha esteja numa comunidade controlada pelo tráfico. Incerteza de você achar, incerteza de você procurar, incerteza de pedir ajuda. É o ponto de interrogação. Os adolescentes, de 12 a 17 anos, são os que mais desaparecem no país. Era final de tarde. A gente teve uma longa conversa, nós três, eu, ele e o irmão dele. O filho de Tennyson, Jerônimo, tem depressão. Em 2019, quando ele tinha 19 anos, o pai descobriu que o filho estava usando drogas. Apareceu um pouco, sair para pedalar, e assim ele fez. Passou 5 horas, 6 horas e ele não retornou. Aí acendeu uma luz vermelha. Logo em seguida passou um ciclista e achou a bicicleta dele. Tennyson e a polícia buscaram Jerônimo na mata próxima de casa por 3 dias. E não teve êxito nenhum. Recebeu uma mensagem de que o filho teria sido visto na rodoviária de Brasília. Aí a senhora que viu ele falou da tatuagem que ele tem, que é um coração humano no peito dele. Aí quando ela falou isso, aí eu acreditei realmente. A gente rodou acho que centímetro por centímetro. Daisy, você foi uma desaparecida. Fui. Daisy desapareceu aos 2 anos de idade. Se perdeu do pai. Alguém me viu, sem ninguém, e me levou para a delegacia de menores. Qual é a sua memória mais antiga? De estar lá já no abrigo, lá no orfanato, da minha mãe adotiva, para cá. E como você descobriu que você tinha sido desaparecida? Já adulta. Que aí, quando eu conheci meu esposo, ele sabia da minha vontade, a gente começou a investigar assim, pelo processo de adoção mesmo, né? E 2, não, no Chocolaudo tem 2 manchas no carro que estava na mecânica. A delegada Bárbara continua investigando o desaparecimento de... Ela estuda o caso com a chefe do Departamento de Homicídios da Polícia Civil. O carro está com 2 sacos de cândida, a casa está inteira limpa. As suspeitas na região da Serra da Cantareira, onde é comum criminosos ocorrerem. Vale a pena fazer isso. Angústia, que segue com Tennyson em busca do filho. Viajou o Brasil atrás dele.
Eu fui em São Paulo, na Cracolândia, Tocantins, Bahia, eu fui. Fui em Goiânia, apresentei a foto do meu filho e a ocorrência, e ele puxou no sistema e não tinha nada. Nem constava como desaparecido. Não constava nada. Em 2019, o governo federal sancionou a Lei da Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas. Essa lei previa a criação de um cadastro nacional, mas esse cadastro, até hoje, não existe. A mãe de Laíse, que desapareceu da porta de casa em Duque de Caxias, também precisa da ajuda do Estado para ter a filha de volta. Você sente que a polícia está investigando o desaparecimento dela? Não. Um policial me falou assim, mandou mensagem, disse assim mesmo, tem alguma notícia da Laís? Não dizia nem que está procurando. A maioria das polícias civis do Brasil não tem procedimentos operacionais para casos de desaparecimento. Depois que um cidadão procura a delegacia para reportar um desaparecimento, a polícia investiga? Eles investigam quando tem elementos. Se o caso é um pouco mais complexo, acaba caindo mais no estoque de casos que sobrecarrega as polícias civis. Infelizmente, os desaparecimentos no Brasil tendem ao esquecimento. Ô Luiz, o que você está fazendo? Era junho de 2017. Luiz Felipe, de 2 anos, brincava na porta de casa quando desapareceu. O pai saiu por 15 minutos e a mãe fazia os serviços de casa. Aí quando meu marido voltou, ele perguntou, cadê o Luiz? Eu falei, ele não foi com você? A família vivia em Telêmaco Borba, de 80 mil habitantes, no interior do Paraná. E quando foi no outro dia de manhã, já veio a equipe lá de Curitiba, né, com os cães farejadores. O desaparecimento de crianças é o menor das estatísticas, mas quando acontece, recebe mais atenção da polícia nas buscas. O Paraná, onde o Luiz Felipe sumiu, tem a única delegacia no país especializada no desaparecimento de crianças. As primeiras horas elas são primordiais, então a gente ter policiais ali que vão atuar única e exclusivamente ali 24 horas até essa localização faz uma diferença. Essa delegacia foi criada depois de um longo histórico de desaparecimento de crianças no Paraná. Lá, em 1994, garrafas 6 anos se passaram e a delegacia projetou a imagem de como ele estaria hoje, aos 8 anos, para continuar procurando. É um pedaço da gente. Esse nosso pedacinho tá faltando. Quando uma pessoa morre, você vai lá, enterra e você sabe, a pessoa descansou, né? Você nunca mais vai ver ela. A gente não tem pista, a gente não tem notícia, a gente não tem nada. Na busca de Daisy, em Brasília, ela precisou da ciência. A gente foi no juizado de menores, como eu não tinha nenhum registro. Só depois a ciência que veio ajudar a gente nisso aí. E foi aí que entra o exame de DNA. Daisy recorreu a um banco de dados particular e descobriu uma possível parente no Brasil. A gente combinou todo mundo se encontrar. Claro que foi muito emocionante, porque assim, eu não esperava a receptividade, né? E quando cheguei, já vieram me abraçar. Eu sou sua irmã mais velha. Mas Daisy queria uma confirmação oficial. A gente fez o teste. Claro que deu positivo, né? Essa confirmação foi feita neste laboratório do Instituto de Pesquisas de DNA Forense da Polícia Civil do Distrito Federal, com a ajuda do perito Samuel Ferreira. A identificação por exame de DNA, ela depende do fornecimento de amostras biológicas dos familiares dessa pessoa desaparecida, preferencialmente familiares mais próximos, como genitores. Esse equipamento, no laboratório que ele coordena, é o único no Brasil que faz o exame de DNA em 90 minutos. Contribui com um dos poucos sistemas integrados que podem ajudar as famílias que buscam desaparecidos. Criado em 2013, o Banco Nacional de Perfis Genéticos une dados de DNA de todo o país, mas ainda tem 18 mil restos mortais na fila para serem identificados. Já existia um passivo de alguns milhares de cadáveres sem identificação no nosso país. Então, o que a gente está fazendo é solucionando esses casos, inclusive antigos. O DNA é a esperança, é o caminho que existe atualmente para dar a identidade dessas pessoas. Durante 43 anos, a Daisy esperou por uma resposta. Essa busca vai se encerrar agora, porque o Estado brasileiro vai finalmente reconhecer a família biológica dela. A Daisy vai deixar de ser
uma desaparecida. Ai, que bom isso. Que bom isso. É com muita honra e satisfação que o Instituto de Pesquisa de DNA Forense da Polícia Civil do Distrito Federal entrega este laudo de exame de DNA para a senhora. E agora que eu tô completa, posso me ver no espelho e me reconhecer. Agora sei de onde eu venho. A melhor resposta pode permitir um reencontro e mesmo revelar uma identidade. E a resposta mais dolorosa é ainda assim alguma resposta. É uma dor que não tem ressignificação. Não tem por onde você pôr um ponto final nessa história e dar continuidade à sua vida. Ela fica parada no desaparecimento. O tempo para. A promotora pesquisa o tema há 10 anos e defende a criação de um Sistema Nacional de Desaparecidos que possibilite novos encontros. Esta semana pedimos explicações à polícia do Rio de Janeiro sobre o desaparecimento da filha de Lucilene, a jovem que sumiu no portão de casa. Ao Fantástico disseram que o setor de paradeiros está investigando o caso. No dia seguinte ao nosso pedido, Lucilene foi intimada a prestar o seu primeiro depoimento. Já tem mais ou menos a noção por onde ela tá, só que é um pouco perigoso lá onde ela tá. A procura pelo filho de Tennyson, o jovem que saiu para andar de bicicleta e nunca mais voltou, foi encerrada sem sucesso há 2 anos. A gente se sente órfão do governo. O Estado brasileiro procura os seus desaparecidos? A busca, ela não existe. Você tem pessoas dedicadas, você tem disposição individual de profissionais que sabem o quanto é sofrido e o quão solitária é a busca de pessoas desaparecidas, mas a implementação da política nacional, da política pública que cria toda uma estrutura, não se colocou como prioridade. Quando o Cadastro Nacional de Desaparecidos vai ficar pronto? Nossa previsão é que o sistema esteja pronto no final do ano. Uma dificuldade do Estado brasileiro conseguir se organizar. Em São Paulo, os cães farejadores nada encontraram na... O meu cliente não tem envolvimento algum com o desaparecimento da Tainá. A polícia segue procurando por Tainá, desaparecida aos 27 anos, grávida. A mãe dela teme ser mais uma brasileira sem resposta nessa busca por seus desaparecidos. Eu lembro a última vez que ela beijou minha cabeça quando ela saiu daqui. O agrupamento de rádio Emissão Independente de Araraquara, o Areia, está unido para ajudar a encontrar pessoas desaparecidas. Você é peça fundamental para isso. Apoio Morada. Vem pra festa! O agrupamento de rádio Emissão Independente de Araraquara, o Areia, está unido para ajudar a encontrar pessoas desaparecidas. Você é peça fundamental para isso. Apoio Cultura, a rádio da cidade. O agrupamento de rádio e emissão independente de Araraquara, o Areia, está unido para ajudar a encontrar pessoas desaparecidas. E você é uma peça fundamental para isso. Contribua e ajude as polícias municipal, civil e militar. Apoio Fundação Rafael Montoro. ONG Areia de Araraquara, São Paulo, com suas unidades nacionais e internacionais, com seu gesto de solidariedade e amor, pelas ondas do rádio PX e rádio amador, em busca de pessoas desaparecidas. Se você viu ou sabe essa pessoa, entre em contato conosco